A maioria das pessoas acha que desenho é só coisa de criança, mas quando você investiga as coisas mais a fundo, você percebe algumas das maiores depressões existentes em forma de animações. Desde episódios focados no maior vazio existente até referências claras a coisas bem piores. Por isso hoje eu reuni os 5 episódios que mais me traumatizaram quando eu assisti pela primeira vez, começando por Gumball, a depressão. Esse desenho que vai retornar em breve teve alguns episódios muito sombrios durante toda a sua produção, mas esse aqui foi claramente o pico deles. Tudo começa com Gumball acordando de um dos piores jeitos que ele poderia. Além de estar de mau humor, os Wattersons queriam muito encher o saco dele, por isso em um momento de raiva ele decide que queria que todo mundo desaparecesse, e na verdade é exatamente isso que acontece, todo mundo some. O que torna esse episódio tão interessante é que o Gumball tenta se enganar para se divertir com isso no início, fazendo seu subconsciente acreditar que ele estava se divertindo na sua suposta pegadinha, inclusive tentando cantar uma canção para mostrar esse sentimento. Mas é exatamente nesse momento que ele percebe que ficar sozinho na verdade estava deixando ele muito louco. Mesmo que ele tentasse se enganar a ficar feliz, o Gumball tenta se afundar na comida e até começa a projetar seus pais dentro do seu subconsciente, tentando conversar com ele de algum jeito, até chegando em um nível muito bizarro de loucura. Era como se todas as notícias do episódio apontassem para uma visão pessimista da situação. Os lagos sujos e com peixes mortos, a cidade estando toda abandonada e a economia despencando, embora esse último seja praticamente a realidade. Com esses cenários, Gumball começa a perceber que se colocar nessa situação e desejar que ele estivesse sozinho talvez não fosse a melhor das opções para início de conversa. Vemos essa cara triste de novo do Gumball que parecia manter ele para baixo de qualquer forma. Nesse exato momento, uma grande escuridão começa a consumir o Gumball, como se estivesse tomando conta dele. O Gumball tenta fugir, mas se sente preso na sua casa, voltando para onde tudo começou. E lá ele é consumido totalmente por esse espaço vazio. Aqui é a realização pro Gumball que ele está sozinho nesse mundo. Mesmo ele não estando morto, é como se fosse pior que isso. Afinal, ele foi totalmente consumido pela escuridão. Ao mesmo tempo, ele sente um desespero enorme. Ele só queria não ter acordado de mau humor naquele dia. O Gumball então começa a explorar e percebe que apesar das coisas terem sumido, elas ainda estavam ali. Era como se preto fosse a única cor no mundo. Felizmente tudo volta ao normal quando o Gumball aceita que estava de mau humor e aceita a ajuda do Darwin para fazer o que eles queriam no início do episódio. De um jeito estranho, descobrimos que no fim tudo aquilo foi apenas imaginação do Gumball, o que pensando bem só torna esse episódio mais macabro ainda. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, eu realmente tive um medo gigantesco. A sensação de estar vazio no universo parece muito assustadora, e eu definitivamente não quero nem imaginar como esse episódio sairia se Gumball fosse um show para adultos. Apesar disso, na minha opinião, teve um desenho da mesma empresa que conseguiu falar sobre o mesmo tema, mas de algum jeito, ele foi abordado de uma forma muito mais sombria que Gumball. Por isso, vamos ao nosso próximo item da lista, em Steven Universo, o quarto de Rose. A primeira temporada de Steven Universo. Amada por uns, odiada por outros. Mas inegavelmente a parte mais icônica desse show. Apesar de ter ideias muito bobas, quando ela teve a chance de aprofundar o desenho, ela fez isso muito bem, o que é exatamente o caso desse episódio. Aqui o Steven não consegue a atenção da Jens quando ele queria, e para piorar ainda mais as coisas, elas ainda fazem ele perder o final secreto do seu jogo. Isso irrita o Steven, irrita tanto que faz ele fugir para o quarto da Rose, um lugar que dava a ele todos os seus desejos mais profundos, desde coisas mais bobas até situações que realmente pareciam úteis. O que faz esse item estar na lista é que eventualmente o Steven fica entediado e decide sair para comprar algo para comer, mas estranhamente tudo estava escuro dessa vez, dando uma sensação de vazio no lugar. Tanto que quando ele vai comprar umas rosquinhas no Big Rosquinhas, o Lars, que passa a série inteira sendo o personagem mais pessimista, parece empolgado aqui, além de responder ao Steven de um jeito muito robótico em sua fala. Aliás, fun fact pra vocês. Vocês sabiam que nesse episódio tem um erro de tradução, onde eles trocam Sage e Lars para Sage e Marte, porque provavelmente alguém na equipe de dublagem ouviu Sage e Mars? Continuando o episódio, uma música macabra começa a tocar e em alguns ambientes começam a assustar o Steven, até ele achar a Connie e encontrar o que pra mim foi o momento mais sombrio desse desenho inteiro. Ele foi incrível! Ele foi incrível! Ele foi incrível! O que é isso? Ele foi incrível! Eu quero sair daqui! Tá todo mundo tão estranho! Leão, você também? Por favor, alguém quer me explicar isso? Ainda tem um momento que o quarto do Steven cria uma cópia muito macabra do pai do Steven, que finge estar ouvindo o desabafo dele. No fim do episódio, o quarto começa a sobrecarregar e lentamente apaga todo mundo da existência, apagando os amigos do Steven,
Beach City e até a montanha que ele estava, fazendo Steven cair em um vazio. No fim do episódio, Steven consegue voltar para Jens, mas sem antes ter adquirido um bom trauma nesse meio. E falando sobre trauma, eu acho que nós podemos ir para o episódio que provavelmente mais traumatizou uma geração dessa lista. Menina de Olhos Vazios. Hora de Aventura. O episódio começa de um jeito relativamente normal dado o padrão Hora de Aventura. Aqui, Finn e Jake estão comendo uma pizza enquanto ouvem uma espécie de podcast que fala sobre a teoria da conspiração. E entre um monte de baboseira que estava saindo dali, um guarda-banana avisa sobre a existência de uma menina de olho vazio. Item que não é levado muito a sério pelo Jake e até quebra a mesa da pizzaria com raiva. De qualquer forma, ambos seguem um caminho para casa onde, de um jeito bem assustador, eles começam a ouvir barulhos assustadores e chegam até a surtar com isso, causando Finn e Jake, dois dos personagens mais corajosos das animações, ficarem com medo. Medo esse que é multiplicado ao infinito quando bem na frente dele eles veem uma garota sem olhos. O Finn instantaneamente fecha a porta, mas sente que poderia ser apenas uma garota precisando de ajuda. Por causa disso, ele abre a porta de novo, mas ela não estava mais lá. Então eles respiram aliviados, pensando que tudo tinha passado, pelo menos até o momento que o Jake percebe que ela estava na janela observando eles esse tempo todo. É, isso certamente veio para assustar os dois, assustando tanto que o Finn decide ligar para o programa do Start lá no início, pedindo muito por qualquer conselho que pudesse ajudar os dois naquela situação. O problema é que as ideias do Start não funcionam nem um pouco e a garota que parecia só uma antes entra na casa da árvore e se revela estar junto de outras 6 pessoas. Os garotos então desistem do programa do Start e decidem ir à biblioteca, onde eles encontram a princesa tartaruga que decide ajudar os rapazes, dizendo que o primeiro relato de aparição de uma garota de olhos vazios veio de quando o Start começou o seu programa, fazendo o Finn achar que se eles ignorassem a existência delas, tudo voltaria ao normal. E então, voltando pra casa, eles aplicam essa estratégia. Mas nada funciona, o que você esperava? O problema é que ainda pior que isso faz as garotas tomarem o controle da casa e cercarem o Jake. Mas é nesse momento que um plot twist gigantesco acontece. As meninas vão lentamente tirando peças do seu corpo, de início parecendo garotas normais. Até em uma das cenas mais macabras do desenho isso aconteceria. Jesus, Maria, José, que doideira foi essa? Até hoje ninguém sabe ao certo o que esse episódio significa ou o que ele queria pelo menos contar para nós. Por que essas garotas tentaram assustar exclusivamente Finn e Jake? O que elas são de verdade? Por que o Bima achou tudo isso bonito no fim do episódio? Essas são perguntas que muito provavelmente nunca saberemos a resposta, mas definitivamente algo curioso que tem acontecido. De qualquer forma, até agora nós olhamos muitos episódios macabros, mas nenhum deles chega a me assustar tanto quanto o próximo item da lista, em Bob Esponja. Turno no Cemitério. O conceito desse episódio é provavelmente uma das ideias mais assustadoras dessa lista. Aqui, o seu sirigueijo percebe que é muito mais lucrativo deixar os funcionários trabalhando 24/7 sem remunerar eles por isso. Então, Bob Esponja e o Lula Molusco têm a folga tirada para trabalharem à noite. Isso estressa muito o Lula Molusco, mas porque o Bob Esponja é um psicopata que ama tudo e todos, ele fica empolgado em trabalhar à noite. Até ele sair do siricascudo para jogar o lixo fora e se dar de cara com esse Parallax. Eu acho que eu não conseguiria ficar menos assustado. Pior ainda, quando o Lula Molusco joga pilha no Bob Esponja e conta a ele uma história toda assombrada sobre uma espécie de assassino que chegaria como espátula toda terça-noite no siricascudo. Obviamente essa história é inventada, mas isso faz o Bob passar o resto do episódio meio assustado. Toda essa estética é passada pra gente através de sons muito macabros que tem nesse episódio, tipo, o que é isso? A reação do Lula Molusco é genial aqui, porque ele tenta ignorar tudo até se assustar com Bob e ter a reação normal de ficar bravo por trabalhar às 3 da manhã. Mas algo assustador ainda viria a acontecer nesse episódio, porque as luzes do siricascudo começam a apagar e acender. Mas não era o Bob Esponja, muito menos o Lula Molusco mexendo nelas. O telefone até chega a tocar, mas ninguém atende. Um ônibus misterioso chega ao siricascudo e uma criatura muito semelhante com a descrição do Lula Molusco aparece. Isso dá um susto enorme no Bob e no Lula Molusco, mas na verdade
verdade, era só um estagiário querendo emprego. A coisa da luz ainda é revelada ter sido feito pelo Nosferatu o episódio todo, o que é estranho que ele exista no universo de Bob Esponja. Mas caramba, como esse episódio é bizarro. São tantas situações que você se imagina e pensa o quão assustador seria vivenciar isso tudo. Entretanto, isso não chega nem perto do nosso último item da lista. Olha, todos esses episódios até o momento foram sombrios por algum motivo. Um deles falou sobre depressão, outro deles falou sobre o sentimento de vazio em uma cidade gigantesca e inabitada. Mas mesmo com tudo que vimos até agora, tem um episódio que pra mim é definitivamente o mais macabro dessa lista. Um episódio que, mesmo com um show parecendo infantil à primeira vista, conseguiu falar sobre um atentado terrorista em um show para crianças. Talvez você já tenha ouvido falar de Arthur. Por 99% das vezes ele é um desenho fofo para crianças, mas temos 1% que nos renderia um dos momentos mais sombrios já passados na televisão. Tudo isso porque ele tem relação com os ataques que aconteceram em 11 de setembro. Talvez você não tenha exatamente noção do quão horrível foram aqueles ataques para os Estados Unidos, mas é importante explicar que esse foi um dos momentos mais baixos da história dos Estados Unidos, e é realmente tratado como um momento de extrema tristeza por eles. Mas apenas um ano depois do ocorrido, viria ao ar um episódio denominado 9 de abril no desenho Arthur. O episódio não mostra diretamente o ataque, no lugar eles abordam um incêndio em uma escola, que é genial de certo modo, porque é muito mais fácil para uma criança que não venceu os ataques entender do que se trata usando um elemento que eles veem no dia a dia. Os escritores trariam a visão de 4 pessoas nesse episódio, cada um deles mostrariam diferentes pontos de vista e possíveis reações a um incêndio como esse. O primeiro mostrado no episódio é o próprio Arthur. Ele em si foi evacuado com muita facilidade do local, mas ele está preocupado com seu pai. O senhor estava trabalhando na escola no dia e ficou preso no meio do fogo. Arthur quer salvá-lo, mas era muito perigoso. Felizmente, os bombeiros conseguem resgatar o seu pai e ele estava bem. O Arthur, por outro lado, não se sente assim. Ele passa o resto do episódio inteiro preocupado com seu pai, com medo de sair de perto dele, inclusive fingindo estar doente para mantê-lo em casa. Felizmente, isso é resolvido com uma conversa após o Arthur entender que o seu pai precisava sair de casa em alguns momentos. E mesmo assim, o Arthur não precisava se preocupar por isso. Eventos assim podem acontecer, mas nem por isso você deve viver a sua vida com medo deles. Esse é o segmento menos importante do episódio, mas mostra ao espectador que mesmo você não estando no incidente, você pode ser afetado por alguém que estava. A próxima parte é da Sueli, sendo aquela criança que visita todos os países do mundo e tem um livro de memória sobre as suas visitas. Infelizmente, tudo isso foi perdido após ser queimado na escola, representando todas as coisas que foram perdidas durante os eventos. No resto do episódio, uma amiga da Sueli tenta por tudo dar um novo caderno a ela, mas isso não funciona. A garota continuava triste por ter perdido seu livro. A sua amiga, por outro lado, não entende. Para ela, os 2 livros tinham o mesmo valor. Isso acontece porque, por mais que você tente, ninguém consegue entender o valor que essas memórias têm para algumas pessoas. No fim do episódio, por outro lado, a Sueli consegue ver toda a situação de uma outra maneira. Ela entende que mesmo as pessoas não entendendo tudo que ela perdeu, elas queriam ajudá-la a seguir em frente. Percebendo o valor das suas amizades, a Sueli pega o livro que recebeu e começa a escrever um novo livro de memórias, usando o resto que tinha sobrado do antigo e tentando seguir em frente assim, mostrando que apesar de perdas assim, ela se manteria mais forte do que nunca para fazer um futuro. A próxima parte do episódio mostra o Buster. Ele estava atrasado para a escola e não chegou a viver os ataques. Entretanto, ele tem uma reação muito estranha, se sentindo mal por ter perdido o suposto maior evento da escola até aquele dia. As crianças ficam bravas com ele por isso. Afinal, ele parecia estranhamente querer ter vivido aquilo. O Buster então conta para sua mãe a situação, que por sua vez diz que seus sentimentos eram válidos. Afinal, ele não viu aquilo exatamente. Isso é genial e está relacionado a todas as crianças americanas que ouviram a notícia, mas não entenderam o ocorrido exatamente. O Buster realmente não foi afetado. Ele não entende exatamente o porquê ele deveria ficar triste, mas se sente mal por não estar mal. No resto do episódio, o Buster tenta dar apoio ao diretor da escola. Diretor esse que não pode mais trabalhar por ter se machucado muito no evento. Isso realmente afeta o Buster, fazendo ele perceber como eventos assim, por mais longe que pareçam, podem te afetar de um jeito gigantesco ainda assim. Para finalizar, ainda teríamos o que eu julgo ser a pessoa mais importante desse episódio, a Bink. Ela foi a única estudante a ter visto o fogo de fato, mas junto a isso ela carrega um orgulho gigantesco por ser a pessoa mais velha da turma. Isso faz ela falar para todo mundo que mesmo tendo visto o fogo, ela se sentiu segura durante os eventos. A questão é que não foi isso que aconteceu nem de perto. Mesmo ela querendo afirmar que estava tudo ok, durante muitas partes do episódio ela se mostra com medo,
confundindo alguns momentos com a existência de fogo nesses lugares, mostrando em um desenho infantil algo semelhante com um transtorno de estresse pós-traumático, onde mesmo ela querendo evitar, em qualquer situação, a Bink estava vendo o fogo, dando um medo enorme na menina. Momentos depois, a Bink vai à escola, mas acaba aqui por medo, ligando o alarme de incêndio mesmo sem nada acontecer. Quando perguntada por que ela fez isso, Bink afirma não saber o porquê, ela só sentiu que devia apertar. O que é genial, um adulto consegue muitas vezes entender o que o fazia sentir mal, mas Bink não, ela é uma criança, e além de não querer admitir, a Bink também não sabia o que tinha acontecido exatamente. O episódio acaba com ela conversando com um bombeiro. Esse homem conta uma experiência parecida com um trauma envolvendo fogo, dizendo que mesmo treinando sua vida inteira pro momento, quando ele viu fogo pela primeira vez, o bombeiro sentiu medo, dizendo que se um bombeiro sentiu medo quando ele viu fogo, era ok que ela sentisse medo também. Isso faz a Bink admitir os seus problemas, fazendo assim ela ir atrás de ajuda. O episódio não faz nenhum dos personagens se sentir melhor logo de cara, mas dá a eles um caminho para uma jornada de ajuda. E apesar de toda a hora sombria desse episódio, eu diria que ele é o mais importante dessa lista. Ver isso quando criança realmente me ajudaria a lidar com algumas situações. Opa, pra quem estiver vendo o vídeo na data de lançamento, hoje às 6 da tarde vai rolar um evento lá no meu servidor do Discord. Seria incrível se tivesse a presença de vocês. Eu vou estar lá pra interagir com o pessoal, então se você quiser ouvir minha voz, é a chance de vocês. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!